Olá, bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Sidney. Hoje eu vou trazer uma palavra para você. O tema dessa palavra hoje é promessas. Quanto tempo faz que Deus fez uma promessa para você e ainda não se cumpriu? Vamos lá. Livro de Gênesis, capítulo 37. Somente alguns versículos. Israel amava José mais do que a todos os seus irmãos, os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os outros irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso aborreceram mais, ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e o rodeavam e se inclinavam, e os vossos molhos se rodeavam e inclinavam o meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Sonhou ainda outro sonho, eu contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar perante ti nessa terra? Seus irmãos, pois, invejaram seu pai, porém guardava este negócio no seu coração. Essa palavra é uma palavra interessante. É uma palavra de reflexão para mim e para você. Promessas. Deus fez uma promessa a José. A promessa a qual José esperou muito tempo. Primeiro, os seus irmãos tinham inveja de José pela sua simplicidade, a qual José tinha. Pelo carinho a qual o pai tratava José. José era alguém íntegro. José era alguém simples, humilde, coração voltado a Deus. Alguém a qual caminhava com a verdade. Levando para o dia de hoje, melhor para você entender, José era alguém que a qual trazia consigo luz resplandecente, a presença do Espírito Santo de Deus, a presença do Senhor Deus na vida dele. Os seus irmãos, com o coração cheio de invejas, armam contra José. A Bíblia nos fala que José, quando vai procurar seus irmãos, ele é jogado dentro de um poço. Ali estava começando uma nova história para José. Ali José estava sendo preparado. José ali começava a passar por um processo para viver um propósito. A Bíblia também vai nos falar, seguindo adiante, que José, os seus irmãos pegam José e vendem ele como escravo. Pega a túnica dele, destrói a túnica dele, retalha toda a túnica para dizer ao seu pai que foi um bicho, um animal ao qual fez aquilo. E ainda ele é vendido a escravo, como escravo, e chega lá no Egito, ele é vendido para Potifar, como escravo dele. E ali na casa de Potifar, Deus começa a honrar a José. José começa a ser preparado. Ali ele começa a reinar dentro daquela casa, ele começa a ser o governador na casa de Potifar. Tudo que ele fazia, Deus honrava ele. José ali, ele começa a fazer o jardim e Deus honrava ele. Tudo que ele fazia honrava. E Potifar começou a progredir no Egito. Ainda tem mais. E ali o Potifar diz a José: tudo você terás aqui, menos a minha esposa. José, por ser um homem resplandecente, cheio do brilho do Senhor, era um homem formoso. E a esposa de Potifar se interessa por José. Mas José é um homem honesto, justo, íntegro e temente a Deus. Diz: não, eu não posso fazer isso diante do meu Senhor. Ele confia em mim. Tudo eu posso ter aqui, menos a esposa dele. Eu não posso fazer isso. E ela diz a ele, mas ele não está vendo. E ele diz: mas o meu Deus tudo vê. E ali essa mulher trama contra ele para jogar ele dentro do cárcere. Ela mente a qual que ele estaria querendo violentar, e ele é jogado dentro do cárcere por Potifar, com o coração triste, ele joga ele dentro do cárcere. Mas ali, dentro do cárcere, José, ele muda aquela situação daquele lugar, ele começa a governar aquele cárcere.
José, ele começa a governar aquele lugar, e a Bíblia fala que ali ele começa a fazer, tudo começa a dar certo dentro daquele cárcere. Ele começa a fazer os presos começarem a ter mais saúde, trabalharem com mais vontade. Ele começa a planejar estratégia dentro daquele lugar para poder tudo dar certo, e tudo dá. Deus honra ele dentro daquele lugar. E ali dentro ali cai 2 servos do rei. E ali dentro daquele cárcere, aqueles 2 servos têm 2 sonhos. E José interpreta o sonho deles, que um ia morrer, o outro ia ser reintegrado ao seu cargo. E ele diz, lembra de mim lá fora? E assim acontece. E ele dentro daquele lugar, governando aquele lugar, creio eu, na minha conjectura, que todos ficavam pensando, mas como que é possível? Um homem que está sendo ali tratado como escravo, como preso, e ele tem um coração bom, ele tudo faz, ele age como se fosse dentro da casa dele. Ei, isso aí é amor, é simplicidade, é a presença de Deus na vida dele. Tudo que José fazia, Deus estava com ele. Mesmo dentro do cárcere, mesmo sofrendo, José estava ali com Deus. Era um processo. José estava passando por um processo para viver o propósito. E José, e lá fora o rei do Egito tem sonhos. E chama todos os feiticeiros do Egito para interpretar, e ninguém interpretava. E aquele servo a qual foi reintegrado fala para ele, Senhor, eu conheço um israelita, um homem que está preso dentro do cárcere, e ele interpretou meu sonho. Aí o rei pede para ele contar, ele conta. E ele diz, assim como ele interpretou, aconteceu. E o rei manda chamar ele. Cara, é interessante que quando José chega lá, todos se prostram diante do rei. Mas José não. Aí uns falam, você vai ser morto. Você tem que se prostrar diante do rei. Você precisa fazer isso. Você não pode. José diz, não. Só prostra diante do meu Deus. E aquele rei fala, isso é uma mostra para mim que quando que ele vai interpretar meu sonho, na verdade, que não vai querer me bajular. Porque o que o rei queria dizer? Que ele é verdadeiro. Ele não se prostra. E ele interpreta os sonhos. E ali Deus mostra para o inferno e para o diabo que as promessas dele se cumpriram na vida de José. José foi traído, foi enganado, foi caluniado. Mas onde ele colocou os pés dele, Deus honrou. Ei, onde você colocar os seus pés, Deus vai honrar você. Se Deus fez uma promessa na sua vida, vai se cumprir. Você vai passar por um propósito, por um processo para viver esse propósito. Ah, mas está doendo, irmão. Está doendo, mas é um propósito. Vai chegar nele. E para você chegar nesse propósito, você vai ter que passar por esse processo. Vai ser amassado. Você vai ser moído, mas não vai ser morto. Você vai ser amassado para viver algo, para viver um propósito de Deus. A Bíblia ainda fala, ali José vira governador do Egito. O rei fala, você governará todo o Egito. Somente eu serei acima de ti aqui. Ah, mas é muito forte. Aí começa a ver o caos de 7 anos de seca. Porém José tinha feito tudo, guardado tudo, conseguido armazenar tudo a mais. E a família dele vem para poder adquirir. E o interessante, para poder concluir, é que José, ele não guarda a mágoa de seus irmãos. Ele aparece para seus irmãos com o coração aberto. Por quê? Porque José entendeu que para o povo ser salvo do que vinha, ele precisaria ser passado por esse processo para virar governador do Egito. Se ele não tivesse virado governador do Egito, todo o Egito ia perecer. Entende uma coisa? Esse processo está passando aí para ver um propósito que vai salvar muitas vidas. José salvou, através dele, Deus salvou muitas vidas. Ei, promessas de Deus se cumprem. Ninguém pode frustrar o que Deus tem na sua vida. Pode levantar o inferno, mas nada frustra os planos dele na sua vida, nem mesmo o diabo, nem o homem. Porque as promessas dele é dele. Ninguém pode mudar os planos dele na minha e na sua vida. Guarda essa palavra com você. O processo é dolorido, mas o propósito é vitorioso, é gostoso, é saboroso, tem sabor de vitória. José foi traído, enganado, caluniado, porque precisava passar um processo para viver o propósito de Deus, que é salvar toda a sua nação e todo o Egito. Amém? Deus abençoe você. Curte, comenta e compartilhe. Deus abençoe.